Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estejam nos acompanhando. Eu, Luciano Luiz, estou começando mais um episódio do Cidade na Rede, o nosso encontro semanal sempre para conversar com os mais diversos temas e aprender um pouco com profissionais. E hoje o programa traz uma reflexão de algo muito sério no nosso país. Infelizmente, eu gostaria que essa pauta fosse algo absolutamente distante da nossa realidade, mas é algo muito próximo nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental das pessoas, sobre as agressões, sobre a violência contra a mulher. E para isso a gente tem um super prazer, de trazer aqui uma grande amiga, uma grande profissional, Daiana Ebert, psicóloga, ela que desenvolve um cargo de direção, é psicóloga responsável do CREAM, na cidade de São Caetano do Sul. Ela vai falar um pouquinho sobre a sua atividade, onde ela desenvolve, mas principalmente sobre esse tema que é tão triste a gente está noticiando a cada dia dentro dos mais diversos veículos aí, casos e mais casos. Primeiro, Daiana, minha amiga de longuíssima data, que bom que você está aqui com a gente, estou muito feliz. Prazer. Seja bem-vinda. Pena que não é para uma festa, é para um assunto muito sério, né, Daiana? Não faltarão oportunidades. Tudo bem? Tudo bem, Lu, e você? Maravilha. Como é que você tá? Me conta esse novo momento da sua vida no CREAM aqui de São Caetano. Aliás, o que é o CREAM? Explica pra gente, de cara. O CREAM é um centro de referência especializado em atendimento, em assistência à mulher vítima de violência, né? Ele é um equipamento que faz parte da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, né? Que temos hoje atualmente como secretário o Thiago Mata. Então, eu estou desde 2023, a convite dele, atuando no CREAM com mulheres vítimas de violência doméstica e de violência de gênero. Daiana, essa violência contra a mulher e de gênero, ela não é só física, né? É física e psicológica também. Tem vários tipos de violência, Lu. Uhum. Assim, é que a física é a mais fácil, né? De a gente visualizar, mas assim, a psicológica, a moral, patrimonial, sexual, né? Todas elas entram como são os tipos de violência mais comuns que a gente atende. Você é psicólogo há quantos anos já? Eu me formei em 2004 licenciatura e 2005 bacharelado na Universidade de Marília, lá no interior, em São Paulo. Então, você está falando mais de 20 anos de experiência na área. A gente está vivendo talvez o pior momento assim em relação a essa pauta assim, de violência contra a mulher? Eu creio que sim, né? Tanto que os dados, eu trouxe alguns números, assim, os dados do Ministério da Justiça, do Ministério das Mulheres, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele traz que em 2025 foi o recorde de todos os anos anteriores, já tinha batido o recorde em 2024, com 1.458 casos de feminicídio, e em 2025, 1.518. E agora, em 2026, tem aumentado drasticamente. Então, assim, você liga a rede, liga a TV, entra nas redes sociais, só se fala nisso. Então, a gente aproveita o mês das mulheres, depois, né, para fazer essa campanha de conscientização, para que as mulheres tenham coragem, né, deem o primeiro passo para sair desses ciclos de violência. Muitas mulheres vivenciam, né? E precisam tomar coragem para dar o primeiro passo. Eu participei há um tempo atrás de um debate e ele falava sobre violência em estádios de futebol. E eu disse o seguinte: a violência no estádio de futebol, ela é um retrato da nossa sociedade, né? Não existe uma sociedade pacífica e só dentro de estádio tem problema. Quando a gente fala da violência contra a mulher, também dá para ter esse raciocínio, né? De você viver uma consequência de uma realidade muito triste, né? Hoje as pessoas... e é lógico que isso chega na mulher, até pela sua fragilidade, às vezes, mas
a gente vive uma sociedade muito agressiva, né? No geral, assim, não só... Não vou dizer assim, seria bom ou seria menos pior, talvez, se fosse só contra a mulher. Mas a sociedade, de maneira geral, ela está cada vez mais intolerante. As pessoas se matam, se agridem de sem uma maneira paciência. absurda, né? Mas é o natural do que a gente vive na atualidade, da nossa correria, da nossa falta de tempo, falta de paciência. Então, assim, eu peguei um trânsito terrível para ir trabalhar hoje para vir para cá. Por isso que eu até me atrasei um pouco, peço desculpas. Mas, assim, as pessoas não têm mais, né, qualidade de vida, né? Não tem tempo para ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso estressa muito, isso gera muito, causa muito estresse e acaba, não justifica, né, no caso da violência contra a mulher. Mas também temos a questão do patriarcalismo, do machismo. Então, são diversos fatores que contribuem para o aumento dos casos, dos registros de violência e de feminicídio, mas a sociedade em si está adoecida, né? Eu vejo uma falta assim, de valores, uma falta de fé, Sim. uma falta de respeito, assim, que é absurdo, e isso acaba desencadeando inúmeros problemas, né? A coisa cada vez menos as pessoas param para, sei lá, para olhar para o próximo, né? Para ver o problema do próximo, ou para uma palavra amiga, uma palavra, né? Uma oração, enfim, eu não sei, eu acho que isso teria que dar tempo para isso, né? Não temos que ter tempo para isso, né? Não justifica você falar que, eu tenho que correr para trabalhar, eu tenho que correr. Cara, se você não fizer isso, a vida se torna bem complicada. Mas, Daína, tem outro fator que eu acho importante você citar, que a violência contra a mulher, ela não está necessariamente ligada à classe social. Não. Muito pelo contrário. Você trabalha em São Caetano do Sul, que está num polo da região do ABC, que se a gente comparar para o cenário nacional, é um polo extremamente desenvolvido, com pessoas de um nível intelectual muito maior do que a média do Brasil, e mesmo assim você tem registrado um número crescente cada vez mais, né? Sim. Tem aumentado, nós inauguramos em julho de 2023, então aumentou consideravelmente assim, o número de atendimentos de mulheres. Então, assim, nós somos demanda porta aberta, mas vem encaminhamentos de diversos outros equipamentos que depois eu vou citar, mas aumentou muito, muito, muito mesmo. Semana passada, na segunda-feira, acho que a gente no mínimo a gente teve 6 atendimentos. Então, isso que eu ia te perguntar, lógico, sem citar nomes, né, evidentemente, mas tem uma regra, talvez, assim, vocês vivendo isso, porque eu sou filho de enfermeira. Eu lembro que minha mãe me falava que segunda-feira era o dia oficial dos exames. Todo mundo ia fazer um exame na atestado médico. Não, então, na segunda, tinha a coisa do atestado médico e tinha o negócio do pessoal, meio que final de semana, dar uma exagerada. À noite de sexta e sábado, por exemplo, por conta das loucuras do povo sair, o pronto-socorro recebia muito mais gente acidentada, muito mais batidas, né, tentativas de assassinato, facada, aquelas coisas, do que, por exemplo, uma noite de segunda e terça-feira. Também acontecia, mas muito menos. Então, assim, acaba gerando filtros. Assim, vocês têm essa noção, o que talvez o estopim de alguns problemas, vocês conseguem dar uma medida nisso? Assim, não é via de regra, mas geralmente aos finais de semana, depois de feriados prolongados, comemorações, tipo assim, feriados tipo carnaval, né, final de ano. Então, a gente visualiza, assim, um aumento da procura. Elas procuram, a maioria das mulheres procuram primeiramente a Delegacia da Mulher, que nós temos uma DDM, uma Delegacia da Mulher aqui, que é direcionada pela doutora Luciara, uma ótima delegada. Mas assim, tem sim, mas não é uma via de regra. Lá tem atendimento quase todos os dias, praticamente todos os dias. Existe ainda uma resistência por conta da vergonha, né? Porque eu lembro que sempre foi uma pauta muito falada, né? Que a mulher, ela
ela ficava naquela coisa de não querer abrir essa situação com outras pessoas. Existe não só essa questão... Aqui, São Caetano, a gente fala que é uma cidade muito peculiar, né? Muito pequena, então a maioria das pessoas se conhece ou se encontram. Então, algumas falam, olha, eu não vim antes por receio de alguém me conhecer, de alguém me ver aqui, ou mesmo por medo de ver o suposto agressor, né, visualizar, saber onde ela está, mas isso também conta bastante. Mas a questão do medo é o pior. E tem um fator, né, que sempre é comentado, principalmente quando, lógico, chega no ápice, que é o feminicídio, que é a sequência de violência, que às vezes começa com um grito, aí de repente tem um empurrão, aí um tapa, e a coisa vai aumentando, vai escalando. É o ciclo de violência, que hoje em dia nós chamamos de espiral da violência. Isso é fato, assim, vocês visualizam. Geralmente começa mesmo no silêncio. É uma violência velada, psicológica, um xingamento, né? Uma indisposição, aí vai aumentando com gritos, empurrões. Então, assim, tem essa fase, mas aí a mulher vai aceitando. A gente ainda vive nesse sistema patriarcal. Muitas mulheres que a gente atende têm essa questão, até mesmo, né, de religiões, que tipo, você casou, é para sempre. Sim. Então, assim, eu tenho que aguentar. Ou se não, vive por conta dos filhos. Como eu vou sair de casa, né? A dependência emocional, financeira, engloba tudo. Então, é bem complicado, mas a gente consegue, a gente tem que ter escuta, filtrar para saber quais setores melhor ajudar aquela mulher. E acho que uma linha de raciocínio que eu imagino que para vocês deve ser muito complicado lidar, é porque tem muitos casos, você falou da dependência financeira, que ainda nos dias de hoje, a gente está falando em 2026, muitas mulheres são totalmente dependentes. Né? Hoje a mulher trabalha muito mais fora de casa, ela tem a sua independência, mas a grande maioria não, mas existem ainda as mulheres donas de casa, aquelas que casaram e o marido sempre, enfim, resolveu ali as despesas e tal. Essas mulheres, eu imagino que para vocês, porque não é só lidar numa questão psicológica e até legal, assim, tudo bem, ele não pode ficar perto de você. Aí ela vai falar, e eu vou ficar onde, né? E eu vou sobreviver da onde? Então, assim, vocês também dão esse respaldo jurídico, assim, para que a pessoa siga a vida dela, ou pelo menos tente seguir da melhor maneira possível? Totalmente. Aí eu vou entrar um pouquinho no nosso trabalho lá da nossa equipe, né? Falar, São Caetano é uma cidade, assim, nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade máxima, mas não tem um padrão. Também atendemos mulheres muito bem, né? Muito bem de vida, casadas, né, ou em união estável com médicos, advogados, dentistas. Então, a gente já teve atendimentos ali de mulheres de diversos níveis, né, sociais, digamos assim. Mas a gente dá todo o respaldo, tanto o suporte psicológico, o social, né? São Caetano é uma cidade que oferece vários benefícios. Se a mulher entra dentro dos critérios, ela tem acesso à cesta básica, vale mercado, vale gás, isso ajuda muito quando ela não tem, né? Você falou que a maioria das mulheres ainda vive como dona de casa, e realmente a gente atende a maioria delas, dona de casa, é dona do lar, né? Ou por questão própria, ou porque não precisa trabalhar e nunca precisou, que o marido sempre, né, bancou tudo. E nós lá temos, a gente faz como que funciona? Primeiro a escuta psicossocial, né, para a gente fazer uma anamnese, uma análise de tudo que ela necessita. O social também, nós temos agora parceria com o governo do estado de São Paulo, que nós conseguimos o auxílio aluguel. É um valor, né, básico, R$500 mensais, mas para quem tem direito ajuda muito,
né, a sair de casa, um dos pontos, né, quando ela não tem rede de apoio, que a maioria delas não tem rede de apoio, amigo, família por perto. Nós temos o apoio jurídico, que são as advogadas da OAB por Elas, né, do Plajan, que dão orientação jurídica em questão de guarda de filhos, divórcio, separação, de bens, várias coisas, guarda de filhos. Então, assim, elas dão toda a orientação para a mulher. Temos a parceria com o Sebrae delas, que é super importante, que oferece cursos profissionalizantes, a recolocação da mulher no mercado de trabalho e renda. Então, assim, eu trabalhava antes, parei de trabalhar, ou estou desempregado, ou eu gostaria de trabalhar em algo que, né, a Cleo, que é responsável pelo... no mercado de trabalho. Consegue... direcionar essas mulheres para que elas voltem ao mercado de trabalho ou iniciem no mercado de trabalho, né? Quem nunca trabalhou. E também cursos profissionalizantes, cursos de empoderamento. A gente teve um evento super interessante lá na segunda-feira, né? E para comemorar o Dia das Mulheres e para ver que, assim, que existe saída. Muitas das nossas assistidas que foram na segunda-feira lá, que foram mais de 30, a maioria delas conseguiu sair do ciclo de violência, superar e hoje em dia vivem bem. Legal. Né? Na semana passada eu disse o seguinte, que o ideal seria não comemorar o Dia das Mulheres, né? Que não precisasse comemorar e que fosse uma data, enfim, que as pessoas se respeitassem. Eu tenho muito essa consciência, acho que talvez da minha formação como pessoa, em relação a tudo, assim, gênero, a tudo, a raça, qualquer coisa. Eu sempre pensei muito nisso, assim. Acho que essas pessoas têm que ser tratadas iguais, independente... Todos os dias, todos os dias, né? E imagino que isso é uma barreira muito forte na sociedade. Você citou alguns serviços aqui da nossa sociedade, principalmente especificando seu trabalho em São Caetano do Sul, mas quando a gente está falando para a internet, a gente está falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, enfim. É bom que as pessoas entendam, né, as mulheres principalmente, que estão vivendo algo próximo disso, em qualquer lugar do Brasil, que esses serviços específicos, mas, por exemplo, você falou de Sebrae, você falou governo de estado, planos nacionais, elas também possuem esses direitos. Talvez uma cidade tem mais, outra cidade tem menos, mas a mulher tem vários canais para buscar alternativas. Né? Você não está falando só de uma coisa de São Caetano. Hoje a gente tem, né, como atender. Né? Tem. O Disque 180, ele é nacional, então, assim, é 24 horas por dia. Elas podem pedir ajuda em qualquer momento. Então, assim, na maioria das cidades hoje em dia, pelo menos uma delegacia tem. Não necessariamente precisa ser uma delegacia, né, de defesa da mulher, para elas irem, né, denunciar ou lavrar um BO, pedir uma medida protetiva. Pelo menos tem um CRAS, vai numa cidadezinha lá do interior do Norte, Nordeste. Tem algum CRAS? Procura ajuda nesse CRAS. Aqui a gente tem uma rede muito forte em questão de combate à violência doméstica. São Caetano, eu falo que é especial por conta disso, né? A segurança pública dá um apoio super importante para a gente, depois eu vou falar das parcerias e tudo mais, mas em qualquer lugar do nosso país você pode pedir ajuda. E mesmo assim, com todo esse aparato de serviços, de qualidade, de desenvolvimento, a gente está falando de uma cidade que tem o maior IDH do país, né, de um país continental. É uma cidade muito pequena, de 15 quilômetros quadrados, mas é uma cidade que se destaca no cenário nacional. Mesmo assim, a gente se depara com muitos casos. Isso para vocês, né, que trabalham nessa área, o quanto isso também carrega na sua vida, assim? Porque eu imagino que para você não ir para sua casa e levar esse peso todo, você também precisa de uma meditação ali, porque a gente é ser humano, né? Não tem como você desligar a chavinha assim, ó, desliga o computador aí, vai lá e... Essa já é a terceira pessoa. Nessa semana que eu dei uma entrevista para estagiárias da USCS, da faculdade, elas perguntaram isso. Hoje uma assistida nossa perguntou isso e você está perguntando. Então, assim, é que depende muito de cada profissional, né?
Eu venho da saúde mental, já atendi CAPS, UBS, saúde da família. Então, assim, já vi casos, né? Quando eu comecei a atender violência doméstica, para mim foi meio que assim, eu não tinha muita experiência. Na época, a gente atendia crianças e adolescentes, então, eu acho que os casos de criança mexiam um pouquinho mais comigo, né? Agora a gente só atende a partir de 18 anos. Mas, assim, eu aprendi a me blindar. Então, assim, às vezes quando eu vou embora no Uber ou no carro com o meu marido, eu vou em silêncio, eu acho que para filtrar a coisa. Abstrair, filtrar tudo aquilo que eu passei, que eu vivenciei ali e tento não ficar pensando. É difícil, um caso ou outro marca mais, né, do que a maioria, mas... E é assim, eu acho que a vivência ali... Você está ajudando as pessoas, né? Então, eu acho que é mais orgulho do que fardo. Te enriquece também, né? Como pessoa, como mulher, imagino que para você também deve ser muito... Ver um sorriso no final do atendimento, porque da mulher que chegou toda temerosa, um abraço, tudo. Então, isso edifica também, né? Então, não fica tão pesado. Porque, nesse caso, principalmente quando a gente fala da violência, né, do jeito que está hoje, né, contra a mulher... não é só uma palavra, né? É muito mais do que isso, é uma retaguarda, é uma infraestrutura que precisa ser montada. Então, por isso que eu falei sobre esse peso que você carrega, porque às vezes você fala assim, poxa, eu imagino alguns casos que a mulher fala assim, olha, tudo bem, eu agradeço realmente, mas eu preciso voltar, ou eu vou voltar, ou eu amo aquela pessoa. Há muitos casos. E aí vocês não podem pegar ela pelo pescoço e falar, não, você não vai voltar, né? Então, você tem que exercitar tudo isso, né? Às vezes causa uma revolta interna, né? Tipo, mulher, o que você está fazendo? Mas, por incrível que pareça, há muitos casos assim, né? De mulheres que voltam porque dizem que ama, ele é um bom pai, acho que foi pontual, não vai acontecer mais, mas isso faz parte do ciclo da violência, né? O homem faz tudo aquilo, agride, depois vai lá, pede desculpas, fala que vai mudar, dá chocolate, flores, faz de tudo, muda por um bom tempo, né? Que a gente chama da lua de mel, não é lua de mel que ele pega e vai levar a mulher e os filhos para viajar. Mas a lua de mel, assim, de tipo, eu mudei, agora eu sou um anjo, tá vendo? Mas depois volta tudo, é um ciclo mesmo, né? A mulher tem que entender e sair desse ciclo, ela tem que dar o primeiro passo, né? Ô Daiana, quando... pela sua experiência, que a mulher que está nos acompanhando, ela vai diferenciar o meu marido é bravo, o meu marido é mal-humorado, o meu marido é estressado, do meu marido é um agressor, do meu marido é uma pessoa que não está me fazendo bem. Imagino que é uma linha muito tênue, né? Disso. É muito. Então, assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado da psicologia, eu acho que a terapia ajuda muito nisso, né? O modo como cada um foi educado, né? A gente traz as estruturas lá de trás, dos avós, dos pais. Então, assim, a gente sabe que cada um tem um jeito, mas é essa linha tênue que a gente precisa identificar. Às vezes a mulher não consegue identificar sozinha, né? Às vezes, uma fala mais grossa, um xingamento, um olhar, né? A gente acha que já é violência. E talvez seja o modo como ele foi tratado. Ele precisa ser tratado e ela também. Sim. Né? Então, talvez uma terapia aí auxilie nesse contexto de em que situação eu estou. Você já se deparou com alguma situação que de repente... o homem também precisasse de um acompanhamento, lógico Sim. que não é no mesmo local, mas que o homem também fosse encaminhado, que ele, de repente, ele não era um super mau caráter, mas ele era uma pessoa que estava passando por um desequilíbrio emocional ali, momentâneo. Você fala do homem sofrer violência? Não, do homem sofrer violência não, do homem... Estar passando por uma fase... Através da violência, ele usa a violência como uma defesa diante de algo que ele está passando de dificuldade. Nós não temos acesso, a gente não tem
Mas, por exemplo, o homem que contato com o agressor. Não se sente bem. Não, sim. Mas eu digo assim, o homem que não se sente bem. Porque eu imagino que deve ter também homens acompanhando e falando assim, poxa, realmente, agora refletindo, realmente eu ando meio agressivo com a minha mulher. Outro dia eu peguei a mão dela, apertei, e poxa, isso não é... Para que essa pessoa também busque ajuda. Porque da mesma maneira que a mulher ela pode ser orientada, eu imagino que o homem também, lógico que tem pessoas que chegam ao ápice de fazer um feminicídio, mas, por exemplo, como teve até aquele caso de Goiânia, tempo atrás, o homem que matou os 2 filhos, para atingir a mulher. Enfim, estava traído, enfim, acho que nada justifica, mas ele chegou ao ápice de matar 2 filhos. Eu acho que esse cara, lógico, ele se matou depois, não dá mais, né? Mas era uma pessoa que precisava muito mais de um tratamento do que de uma condenação. Ninguém tá... Porque, assim, o direito de você se separar da sua mulher, eu acho que todo mundo tem. O direito da mulher trair o homem, eu acho que não é o correto, mas se a mulher trair o homem, significa que ela não está feliz com ele e segue a vida dos dois separados, e eu acho que está tudo certo. Agora, para uma pessoa matar os próprios filhos, ela também não devia estar com a cabeça questão da possessividade agora. também, É um negócio né? meio maluco, né? Dentro do programa da violência contra a mulher, antigamente até os promotores, os juízes encaminhavam os homens agressores para o CAPS, né? Isso bem lá atrás, eu já atendi vários agressores, mas assim, não era algo específico para os agressores ou para esse tipo de, né, esses homens, mas eles eram obrigados a fazer terapia, né? Então, eu acho que a terapia é o caminho de tudo aí. O tratamento psicológico. No nosso município, a gente ainda não tem implantado, mas assim, por exemplo, no consórcio intermunicipal, algum tempo atrás, tínhamos o programa E Agora José, que todos os homens que que tinham boletim, medida protetiva, que eram condenados como agressores, tinham que fazer parte do programa para fazer um tratamento, porque assim, às vezes ele até é uma carga que ele carrega lá de trás. Sim. Ele vivenciou isso na família dele, então talvez ele esteja agora, né, projetando tudo isso na mulher. Dá para quebrar esse ciclo para ele também. Lógico. Para ele não fazer, não cometer isso novamente, né? A maioria deles não tem. Né? Eu conheci uma psiquiatra que falava que eles não era uma patologia, que não tinha tratamento para isso. Eu creio que tem, para a maioria deles. Né? Se eles buscarem ajuda, se eles procurarem ajuda, se existirem esse tipo de serviço nos municípios, né? Grupos de homens para debate, aconselhamentos e tudo mais, eu acho que é super importante também. Assim como a gente cuida da mulher, tem que cuidar né, dessa parte do agressor também. Como vovó falava, né, só não tem jeito para a morte, né? Então, o resto tudo a gente pode tentar trabalhar. Daiana, o feminicídio em si, ele o ápice. É o ápice, né? É o ápice. A última porta. Você já, nesses mais de 20 anos de trabalho, você já presenciou esse triste processo que eu mencionei, assim, a pessoa chegou lá com a dor, com o empurrão, com não sei o quê, e de repente você fica sabendo que a pessoa faleceu? Não, aqui no nosso município ainda não. Sim, que bom. A gente está com o CREA há 3 anos, né, vamos completar 3 anos, não foi registrado nenhum caso de feminicídio. Esses dias até a Segurança Pública soltou a nota de que, né, o São Caetano do Sul não teve nenhum caso, e realmente nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso. Por isso que eu falo, nós temos equipamentos que apoiam a mulher, né? Em todos os lugares. A gente tem a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho espetacular com as mulheres que têm as medidas protetivas. Agora a gente tem o Smart Sanca Lilás, né, que as meninas da GCM foram treinadas exclusivamente para atender mulheres que sofrem, né, qualquer tipo de violência. Então, assim, a gente tem a Delegacia da Mulher e as outras delegacias também, que são abertas. A delegacia online, que ela pode ter vergonha de ir na delegacia, né, ter medo de ir lá, mas ela pode fazer um boletim online.
né? Aquela do botão, né? Temos o botão do pânico. O botão do pânico antigamente era instalado só para as mulheres que tinham medida protetiva. Aí, a partir de agora, abrangeu para aquelas que têm um boletim de ocorrência. Ele é instalado lá no Smart São Lilás. A Patrulha Maria da Penha, a Beth, que é responsável pela patrulha, também tem ela instala o botão. Então, assim, a Delegacia da Mulher também. Se a mulher percebeu que ela está em risco e ela tem um botão instalado no celular, ela aperta a viatura que estiver mais próxima, porque a gente tem todo o controle do CGE, né? As câmeras, tudo mais. Então, a viatura mais próxima já encosta e já faz o trabalho da GCM ou da polícia militar em si. Daina, quando a gente fala da violência contra a mulher, normalmente a gente está falando daquela mulher casada, né? De uma vida já mais estabilizada, com alguns anos ali ao lado do companheiro. Mas, infelizmente, a gente também tem visto, hoje em dia, uma violência contra a mulher muito na faixa da adolescência, início ainda de fase adulta ali, meninos e meninas de 15 a, 22, 23 anos, que começam relacionamentos e é uma doideira, assim, a gente... São relacionamentos abusivos, né? Desde pequenos já. Isso também, já, de adolescente. Nós não atendemos mais adolescente, agora quem faz o atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes é o CREAS, que é, né, que nós somos um braço do CREAS. Mas você sente essa demanda também crescendo? Muito crescente. Eu cuido do WhatsApp institucional do CREAM e eu acho que alguém deu o número, ou ela encontrou, foi uma menina de 16 anos, pedindo orientação e ajuda, né? E aí a gente orientou tudo certinho e pro equipamento mas nós deixamos a porta aberta. Qualquer dúvida, ali nós funcionamos de segunda a sexta, das 9 às 18. Pode entrar, qualquer técnico que tiver lá vai te acolher, vai te escutar, né? Vai tirar suas dúvidas e vai direcionar a mulher ou o adolescente ou a mãe ou a avó ou qualquer pessoa que tiver alguma dúvida em relação a isso. Que eu imagino que nessa idade, né, a gente até tem filhos assim que estão muito próximos dessa idade, a gente sabe muito bem que a festa é a melhor festa do mundo, o amigo é o melhor amigo, quer dizer, tudo eles dão ainda um grau de importância muito grande. E imagino que para relacionamentos e problemas também com certeza, essa coisa, né? A gente tem exemplo. A gente tem exemplo em casa de filhos adolescentes, né? Mas o que a gente fala muito, a prevenção, eu acho que agora a gente tem que focar muito na prevenção, nas escolas, né? Nas igrejas, em todos os lugares, assim. Uma vez nós recebemos um pedido de ajuda. Uma pré-adolescente, acho que alguma sala fez uma campanha e algum grupo fez sobre violência de gênero, violência doméstica, e tinha alguns cartazes. Aí a menina leu e começou a chorar, acho que ela devia ter uns 12, 13 anos. A inspetora, a PI, que fica ali, perguntou o que tinha acontecido, levou ela para a orientadora entrou em contato conosco, né, para saber como agir. Então, eu acho que a prevenção, né, a gente está expondo isso, porque muita gente não sabe que existe o CREAM, o Centro de Referência, aqui em São Caetano, que é uma cidade pequena. Né, e a gente já está há 3 anos. Né, e se a gente divulgar mais, com certeza vai haver muito mais casos, vai aparecer muito mais mulheres pedindo ajuda. Legal. Então, assim, eu acho que começa mesmo, né, ali na infância, na adolescência, eu acho que é nosso dever como pais e mães orientar, né, mas eles aprendem muito na rua, na escola, na faculdade, então na internet. É um problema, porque todo mundo se sente PhD na internet, então, não parece fácil. E a gente tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que a prevenção e a divulgação eu acho que tem sido mais divulgado, né? Legal. Daina, eu quero te agradecer demais pelos seus... tudo aquilo que você passou para as pessoas, o trabalho que você desenvolve, né, toda a sua equipe, todos os envolvidos, e deixar claro, né, que o trabalho da comunicação é exatamente esse, é dar visibilidade
aos mais diversos fatos, né? Alguns são bons, outros são ruins, a gente precisa noticiar, e eu acho que esse serviço é bom que a gente possa noticiar para que as pessoas em casa possam ter essa segurança, possam ter essa expectativa, de repente, quem está vivendo esse problema, quem está começando a viver esse problema, ter isso. Então, quero te agradecer, gostaria que você deixasse os canais, né, para que deixar, as mulheres até uma aqui colinha da região, aqui. por favor, e, poxa, fique super à vontade para novas pautas, tá nos procurando com você, com outros profissionais, que a casa vai estar sempre aberta para a gente poder ouvir e entregar esse serviço. Eu acho que é a nossa função, né, enquanto comunicador, de poder passar para frente os bons exemplos. Os maus exemplos a gente também noticia, mas noticia para que não sejam repetidos. Sim. E os bons exemplos que sejam replicados. Obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu quero agradecer a minha equipe lá, a nossa coordenadora, a doutora Maria Aparecida, tá? As meninas assistentes sociais, elas são em 4, a Isabela, a Cíntia, a Fátima e a Zilma, tá? Todas as advogadas que são parceiras parceiraças mesmo, lá da OAB por Elas, né? A Cléo do Sebrae, a Eli da recepção do administrativo, a Mara, que é a nossa auxiliar lá de limpeza. A gente faz tudo de coração. A equipe é pequena, mas a gente faz tudo que pode por elas, né? Então, assim, se quiser nos procurar, a gente está na Avenida Senador Roberto Simonsen, 502, ali em frente ao Conselho Tutelar, né? Facinho de achar. O número de lá e o WhatsApp também é 4228-8902. Fala de novo devagarzinho. 4228. 11, né? É 11 4228-8902. É tanto o telefone de lá fixo quanto o WhatsApp institucional. Se quiserem mandar mensagem, tirar dúvidas ou, né, pedir orientações, estamos à disposição. Lá o equipamento abre de segunda a sexta, das 9 às 18, tá? Aí, o que mais a gente tem aqui? Tem a Delegacia da Mulher ali na Rua Silvia, 160, tá bom? A gente conta com a Patrulha Maria da Penha, que agora está lá na sede da GCM, né? Que é a Beth, a coordenadora da patrulha. Pode ligar a qualquer momento para o 190, que é um dos mais práticos, mas aqui em São Caetano, especificamente, a gente tem o CGE, que temos agora o Smart Sanca Lilás, que é no número 0800 7156, né? Precisou de ajuda? 0800 7156. Deixa gravado o número do CREAM, o número do CGE, do Smart Sanca Lilás. É uma dica para as mulheres que, quando precisar de ajuda, de apoio, já tem ali registrado. Tomara que nunca precise, mas se precisar... tomara. E o Disque 180, que é o número, né, do nacional, que atende gratuitamente a mulher, assim, e deixar específico que todo atendimento é sigiloso e ético. Isso que eu queria que você deixasse muito claro, porque tem muita gente que tem medo, né? Que vai ser usado, que ele não sei o quê. 180, assim como todos os outros, mas principalmente quando a gente fala para o Brasil inteiro, 180, você vai falar, você vai relatar o seu problema e não vai ser exposta a nada. Em nenhum local. Sim. Né? Em nenhum local. Tanto conosco lá, no Smart Sanca, o 180, 190, é tudo sigiloso. Maravilha. Tá Daiana, bom? Obrigadão. Imagina. Beijo em casa, seu marido, suas filhas lindas que eu conheço muito bem. E para todo mundo, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E até a próxima. Hein? Até a próxima. Um beijão lá na família também, que eu amo. Legal. Tá aí, Daiana Ebert, Daiana Ebert aqui com a gente, mais uma convidada, falando de um tema que ela colocou de uma forma muito leve, muito objetiva, com excelentes orientações, mas a gente sabe da gravidade. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito da conversa e semana que vem a gente volta com mais convidados, com mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.